Oi, gente, boa noite. Vamos lá para a nossa sequência de lives. Vamos levar mais informações, né? Nossa convidada já está aqui. Vamos lá. Ivana Cacilhas. Ivana. Tá entrando, vou esperar a Ivana entrar. Pra gente bater esse papo legal. Saúde mental na menopausa. Vamos ver se ela tá entrando. Deixa eu ver. Tô ouvindo aqui uma Rita Lee enquanto isso. Não está ouvindo? Meu microfone está aberto, Ivana. Eu acho que é o seu, o meu tá ok. Tá como você não pode participar aqui para mim, viu? Eu acho que é alguma... Deixa eu aceitar de novo. Tenta de novo. Deu. Agora foi. Agora foi. Tem que ser teimosa, né? Com certeza. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo. Melhor agora, podendo dividir um pouquinho do que a gente sabe. Espera só um pouquinho. Peraí, deixa eu só desligar um barulhinho aqui, peraí. Bom, Ivana, e como que tá o Rio 50 graus? 50 graus. Menina, 54. meu Deus do céu. Dá para imaginar. Enfim, né? Bom, então primeiro eu vou agradecer, né, você ter aceitado o convite. Muito obrigada, né? Que a gente se achou de um modo bem meio intuitivo, né? Estava super afim de falar sobre esse tema há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Eu acho um tema bem importante. Assim, uma das coisas que me chamaram muito a atenção... Não, antes você se apresenta, né? Você se apresenta e aí eu vou falar qual foi a minha motivação maior aí de dar um pouquinho mais de ênfase, né, a esse tema. Tá? Fica à vontade. Eu vou fechar aqui. Eu sou psicóloga, especialista em gerontologia, que, para quem não sabe, é uma área da psicologia que trabalha com envelhecimento. Né? As pessoas às vezes confundem, você é geriatra? Não, a geriatria é uma especialidade médica e nós, psicólogos e afins, podemos ser gerontólogos. E a sexologia humana também veio desde a década de 80, por uma necessidade mesmo de entender aquilo que o meu paciente buscava, e as outras especializações vieram depois porque nós sabemos, você sabe também disso, que o psicólogo, como qualquer outro profissional, ele precisa estar sempre se atualizando. E principalmente agora, com o advento da pandemia, o que a gente mais tem observado é a busca pelo conhecimento de si e pela equação da nossa saúde mental, que todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar desse aporte, dessa profissão que é nossa, que a gente tanto ama, que a gente tanto busca falar mais e desmistificar. Saúde mental não é coisa de maluco. Saúde mental é coisa de pessoas inteligentes que querem se conhecer mais e querem ter uma vida satisfatória, independente dos percalços. Legal, legal.
Bom, então, como eu te falei, né, a minha intenção aqui dessa, sempre quando eu faço uma live, é levar a psicoeducação e o conhecimento, porque quando a pessoa começa a entender ou compreender o que se passa com ela, é meio caminho andado e os primeiros passos para procurar ajuda. Então, eu acho super importante o próprio a própria campanha do Janeiro Branco, né, que acontece em janeiro, que é o primeiro mês do ano, para a gente pensar em como a gente pode levantar aí nessa essas práticas no início do ano e, óbvio, né, levar ao resto aí dos 365 dias. Então, o Janeiro Branco tem muito a ver com tudo que eu pratico, que é levar conhecimento. E aí, há um tempo atrás você vê, não faz tanto tempo, uns 7 anos atrás, uma ex-paciente minha, ela veio tratar ansiedade. E ela chegou no consultório arrasada, porque ela tinha acabado de sair do ginecologista e ela estava entrando na menopausa, né? Ela estava entrando na menopausa. E o médico, o ginecologista, falou para ela, assim, o médico deu uma sentença de morte, do tipo, acabou, acabou tudo, agora você vai ficar mal-humorada, tua pele vai ressecar, você vai sentir dores, e é isso. Então, aceita, que é isso, mas só que ele usou muito esse termo do acabou tudo. Isso há 6, 7 anos atrás, não é tanto tempo, né? É tudo muito recente. Então, assim, e aí eu fiquei, né? Eu fiquei muito meio inconformada, e depois eu comecei até a estudar mais, e aí sim eu comecei a olhar a importância das mulheres, nós mulheres, sabermos o que acontece de fato. Hoje, eu pedi, né, eu pedi aí para a gente conversar sobre a saúde mental e emocional, né, funilar mais nisso, porque eu vejo que muitas pessoas acreditam nisso. Acabou, né? Acabou. Então, Ivan, vamos então eu chamei a, desmistificar isso um a pouquinho? Ivana para a gente falar um pouco sobre isso, depois a gente abre para perguntas, comentários. E imagina, e essa pessoa, ela deprimiu, porque óbvio que ela acredita, era uma crença comum há um tempo atrás, né? Entrei na menopausa, acabou, né? Então é isso mesmo, e acabou, minha vida vai ser horrível. E essa pessoa, ela teve muita dificuldade pelo que ela ouviu da médica dela, da ginecologista dela. E a partir daí começou a chamar muito minha atenção né, e eu vejo a necessidade da gente abrir um pouquinho e desmistificar, né, e ainda bem que pipocou aí as possibilidades de comunicação, de cursos, né, a própria live, né, e aproveitar então a nossa chance de conversar um pouquinho sobre isso. Bora, a palavra é sua. A menopausa não é uma sentença de morte. Muito pelo contrário. Qual é a diferença? E eu posso falar de um lugar interessante. Aos 60 anos, passei pelo período inicial e já estou há alguns anos na menopausa. Então, a menopausa é mais uma etapa da vida de qualquer mulher, assim como a andropausa é na vida do homem. Agora, o mais interessante é que, apesar, você comentou 7 anos, mas eu diria que agora, nos últimos 5, é que estão se falando mais sobre o assunto. E aí eu encontrei médicos que trabalham de forma integral o ser humano e o que ocorre na menopausa? Eu até fiz aqui uma listinha. Na menopausa, o que ocorre é a mudança, porque a mulher deixa de procriar, mas ela não deixa de viver, ela não deixa de imaginar, ela não deixa de ter sonhos, ela não deixa de respirar. Então, o que a gente precisa entender é que essa crença limitante, infelizmente, instituída por alguns médicos alopatas, que talvez não tenham conhecimento do teu paciente no todo, tratam isso como uma sentença de morte. Não é. Muito pelo contrário. Existem pessoas que vêm à clínica e dizem o seguinte: nossa, me liberei sexualmente, porque agora eu não tenho uma preocupação em tomar cautelas para evitar a gravidez.
E para há uma pesquisa que diz o seguinte, de infectados por AIDS na maturidade, acima dos 60 anos, aumentou. Porque nessa faixa etária, o homem não tem o hábito e, às vezes, nem tem condição física de parar para colocar um preservativo. E aí a AIDS entrou nessa faixa etária. Então, é muito importante que a gente deixe bem claro, menopausa não é sentença de morte. E que menopausa e que sexo não é só penetração. A parte maior do nosso corpo é a pele. A nossa sensibilidade está no corpo inteiro através da nossa pele. Então, cabe a nós quebrarmos essas crenças e podermos entender o seguinte, o que eu vou falar agora, claro, que é baseado em estudos, pesquisas científicas, que eu sou uma pesquisadora. O que ocorre na menopausa e que a maioria dos médicos, sejam ginecologistas ou até endócrinos, ainda tem umas amarras em relação a isso. Na menopausa ocorre essa mudança, por quê? Porque nós, mulheres, diferentemente do homem, nós perdemos muita testosterona. Mas, Ivana, testosterona na mulher? Sim. O homem já está habituado a fazer medição de testosterona, nós não. Então, nós perdemos testosterona, progesterona, estrogênio e estradiol. E que é muito difícil. Aconteceu comigo, tá, gente? Fui ao meu endócrino, pedi a ele para fazer uma testagem sanguínea destes hormônios. Sabe qual foi a resposta? Você tem dúvida que está na menopausa? E a questão não era essa. Eu queria fazer essa avaliação, essa verificação, para saber a quantas andam esses hormônios no meu organismo. Porque aí eu entraria com um outro profissional, ou um nutrólogo, ou uma nutricionista, fazendo uma composição, que essas substâncias estão aí sintetizadas. E eu ouvi isso. Mas como o Papai do Céu não dorme, põe pessoas na vida da gente que compartilham da mesma ideia, eu encontrei cadê o nome dele? O Dr. Alex, que é uma pessoa assim fantástica, é um médico, é um clínico e cirurgião geral, que, por incrível que pareça, ainda é prefeito da cidade dele. Ele consegue fazer isso tudo na região de São Paulo. E aí, ele tem a mesma pegada nossa. Precisamos avaliar a quantas andam os hormônios femininos, porque a falta, a diminuição desses hormônios vai provocar patologias. E que, às vezes, acabei de receber uma chamada dele dizendo isso. Olha, fala sobre o ferro também, porque o ferro faz a mulher perder cabelo, faz haver a falta de lubrificação da cutis de uma maneira geral. Pode vir a dar aquela gordurinha no fígado, agora eu esqueci o nome científico, esteatose. Então, o que ocorre? A necessidade desse acompanhamento médico e laboratorial. Agora, precisa ser um profissional que veja a pessoa de forma integral. Não adianta a gente chegar num profissional que não vai ter essa pegada, essa análise integrativa. E eu até sugiro às minhas pacientes, diz o seguinte, diz que a sua psicóloga pediu, porque psicólogo não é médico. Nós não podemos solicitar exames, nós não podemos indicar fármacos. Então, eu preciso sempre desse apoio na clínica de um médico que tenha essa pegada integrativa. E aí, o interessante também é uma coisa, cuidar do intestino é outra comprovação científica. O intestino é o nosso segundo cérebro.
Quando chega alguém na clínica, eu pergunto, você evacua todos os dias? Como é o formato das suas fezes? Aí a pessoa pergunta, mas o que isso tem a ver com a Tudo, psicologia? Tem tudo. tudo Tem a a ver com o ver. nosso humor, com o humor. Não tem aquela questão? Fulano é enfesado ou está enfesado. Ele está cheio de fezes. E detalhe, dentro da sexualidade, uma mulher que não evacua todos os dias, a libido dela também cai. E a gente não fala sobre isso. Aí a gente só consegue falar naquele nosso entorno de clínica. Gente, por favor, olhe as suas fezes, cuide da sua excreção. Qual é a forma, Ivana, que tem que estar nossas fezes? Como um charutinho. Se ela está pastosa, se ela está pipoca, tem alguma coisa errada. E a libido está diretamente ligada à questão do intestino, assim como à saúde mental. Se você está constipado, se você não está conseguindo eliminar o bolo fecal, vai afetar a sua mente, vai afetar a sua memória, vai afetar a sua produtividade diária. E isso é muito importante, porque existem receitinhas caseiras. A dona Edith, que agora eu não me lembro o sobrenome, é uma senhora que há 50 anos atrás ela criou o Elixir da Longevidade em Porto Alegre. Ivana, o que é o Elixir? São 9 grãos que ela mistura, claro, não está mais entre nós, mas a empresa continua e eu faço uso do Elixir. Peço lá no sul, eles mandam para a gente mistura e toma uma colher com o que for mais agradável, um iogurte pela manhã, ou até mesmo com água, porque o leite também, os leites e seus derivados, infeccionam o nosso corpo. Então, o que é importante a gente perceber? Saúde mental, menopausa, intestino, alimentação. Nós precisamos ficar atento. Não sou nutricionista, mas sou uma pessoa que estudo sempre. E eu percebo que quando meu paciente tem uma alimentação saudável, ele tem uma saúde mental mais equilibrada. Você deve ver isso na sua clínica também. E não tem como a gente não trazer isso para o set terapêutico. Concordo. Perguntar como vai as fezes, como vai a ingesta de água, gente. Aí eu vou falar como gerontóloga. O idoso não sente sede. Então você tem que oferecer. Nós sempre temos que ter um copinho com água. Lembrou? Tá tudo interligado. Quem tudo, a questão toda é sistêmica. Não dá para olhar uma pessoa. Eu tenho parceiros neurologistas, endócrinos, cardiologistas, geriatra. Eu tenho parceiros de veias, como é que é? Esqueci agora a especialidade. Mas por quê? Porque às vezes eu percebo alguma coisa, mas preciso do balizamento clínico, médico. Eu não sou médica, Ivana, eu sou psicóloga. aí aquela questão da limitação das pessoas terem esse conhecimento, né? Então, por exemplo, no SUS, como que a gente pode fazer isso? Se a pessoa passa lá no ginecologista, você acha que seria interessante fazer esse comentário de dosagem dos hormônios? Vale a pena, né? Eu acho que vale a pena, né? Entrar nesse assunto, porque às vezes nem como você falou, né? Nem o próprio profissional ele vai dar o devido valor, né? Porque às vezes a pessoa chega com uma ansiedade, ou chega com uma depressão, ou uma irritabilidade, ou a própria insônia, que são os humores comuns, né? Às vezes, né, nessa fase, né? Então, irritabilidade, insônia, dores, né?
dores pelo corpo, que às vezes não é artrose, artrite, é a falta desses hormônios. Eu não sei qual deles, dores articulares. Dores articulares na menopausa é muito comum. Agora, só para esclarecer, sabe qual hormônio que provoca tudo isso? Ansiedade, queda de energia geral, depressão e gordura abdominal? O estrogênio. A queda do estrogênio. A queda do estrogênio. Você imagina os outros, os outros três. Então, cabe a nós, profissional da saúde mental, pelo menos ter esse conhecimento para poder passar para os nossos pacientes, porque, como você falou, chega uma paciente com uma queixa de ansiedade. Aí a gente vai olhar lá a data de nascimento, percebe que ela está entrando na menopausa ou já está na menopausa, e aí a gente pede para que ela busque o ginecologista, e até eu, pelo menos, diz que fui eu que pedi. Se precisar, peça para ligar para mim. Porque, às vezes, aquilo que você falou é falta de conhecimento, porque a pessoa sai da universidade de medicina assim, ó. Já vem com aquele padrão. E aí é com o tempo de clínica e a abertura em relação à saúde mental do próprio profissional que vai abrir esses leques para ele. Então, é muito importante. Olha o estrogênio, queda de energia geral, aumento da ansiedade, depressão e gordura abdominal. E outro detalhe, que é muito comum, é uma queixa muito comum na menopausa, a questão do ressecamento vaginal e da falta de libido. Isso a gente ouve bastante. Aí você pode parar e falar, mas espera aí, o que isso tem a ver com a psique? Tem a ver porque alguém disse para ela, em algum momento, que a menopausa é assim mesmo. Você vai ter ressecamento, você vai ter falta de libido. Muito comum. Então, acabou, você não tem mais libido. Você entrou na menopausa, né? A importância disso, de levar esse questionamento, né? De, opa, não é bem assim, gente. Não, e aí o que eu tento na clínica, em lives, em cursos, falar, gente, para tudo e vamos raciocinar juntos. O corpo deixou de produzir esses hormônios naturalmente. Agora, a ciência já consegue fazer essa reposição de forma sintética. Aí algumas pessoas dizem o seguinte, mas Ivana, eu não posso. Tem câncer na minha família. Eu tenho medo. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto. E aí já existe no mercado os hormônios Me faltou o nome agora, mas daqui a pouco ele volta. Então, já existem profissionais que bioidênticos. Hormônios bioidênticos que não provocam câncer. Como também já temos estudos internacionais que dizem, claro, estamos em cima de teorias agora no que eu vou falar. Existem estudos internacionais que dizem que todos nós temos células cancerígenas. Elas serão ativadas ou não. Então, há muito estudo sendo feito. E tanto que esses hormônios bioidênticos, para quem usa, eu conheço algumas pessoas, tem um resultado maravilhoso. E a reposição hormonal, que é uma outra crença limitante, não vou fazer porque eu tenho medo de câncer. Gente, reposição hormonal não é só para a parte sexual. Quando um homem faz reposição hormonal, ele volta a querer viver. Toda aquela energia vital que ele achava perdida pela idade, ele retoma. Então, a gente busca, às vezes, a solução por uma queixa e vai acabando alcançando outras em paralelo. Então, a informação é tudo, no meu ponto de vista. Para você ter ideia, uma outra coisa que também o estrogênio causa é a insônia
e os distúrbios psicofisiológicos, que são a diarreia, a falta de ar, aquela, eu estou sentindo uma coisa aqui no peito que eu não sei determinar. Então, porque às vezes É o a bendito pessoa do tem, né, dependendo estrogênio. dessa faixa etária, tem os sintomas da ansiedade e às vezes nada melhora, ou melhora, mas enfim, e você vê, e às vezes é essa oscilação hormonal, né? Essa oscilação hormonal que nem vai passar às vezes pela cabeça da pessoa, que seria essa sensação, então, é psicofisiológica, a pessoa não consegue mais dormir, e é uma questão aí de uma reposição hormonal, ou, enfim, né? Que regularizaria o sono, por exemplo, e diminuiria a ansiedade. É importantíssimo, né? Porque você pode trabalhar com a suplementação. Outro detalhe, nós mulheres, diferentemente dos homens, precisamos de um ambiente escuro e silencioso para dormirmos bem. E hoje, na atualidade, raríssimas são as pessoas que não têm televisão no quarto, que não levam o celular para o quarto. Então, como que essas mulheres vão ter um sono restaurador, um sono tranquilo, que consiga alcançar um sono REM? É muito complicado. A modernidade nos ajudou muito, mas de contrapartida nós estamos pagando um preço muito alto por ela. Por exemplo, no passado, quando não se havia máquina de lavar, a mulher dava tchau com mais tranquilidade, porque a musculatura era mais rígida, porque ela se movimentava no tanque lavando a roupa. Hoje nós temos o controle remoto, temos a máquina de lavar, maravilha que ela exista. Mas o nosso corpo, ele nasceu também, ele foi Sim. feito Não, para mas estar isso em é até movimento. um capítulo à parte, né? Que eu falo, né? Hoje você liga as coisas por comando de voz, não levanta mais a cadeira, enfim, né? Então a gente foi cada vez ficando mais se movimentando cada vez menos, assim, gigantemente. Se a gente for aqui, dá para fazer uma lista, né? Que é um perigo para o nosso corpo e para a mente também, né? Ou controle, e comando de voz, né? Alexia, liga o rádio. Antes a gente tinha que Exatamente. levantar, ir lá, Outra, ligar com o botão. Hoje, não, e e sintonizar a sintonizar. rádio Tem um ali. lado muito prático, mas tudo impacta, né? A nossa saúde. Tudo acaba impactando. Exato. E outra coisa, até a prisão de ventre gera queda de libido. Olha como que o intestino, ele é uma Sim, coisa, é um órgão muito sim. sério. E foram encontrados, através de pesquisa, o mesmo tipo de neurônio que nós temos no cérebro, nós temos no intestino. E eu não sei se você observou o número de pessoas infectadas com câncer de reto que está surgindo nos últimos tempos. Vídeo Pelé, que já não está mais entre nós, agora a Preta Gil, que teve o diagnóstico fechado também. Então, é momento da gente parar para pensar, como eu estou cuidando desse meu segundo cérebro? Será que eu estou cuidando bem? Será que eu estou ingerindo bastante fibra, verduras, legumes? Porque dentro disso tudo nós também temos alguns vilões na alimentação, que é o açúcar e o glúten, né? Que são altamente infecciosos. E aí vai tudo para a culpa da coitada da menopausa, que é uma fase Sim, aí da você tocou mulher. não sei, isso comum, né? Tipo, ai, não liga não, ela tá na menopausa. Ai, tá irritada. Ai, não liga não, ela, e, né? Enfim, como se fosse quer dizer, na verdade, levando para ofensa. E outra coisa também, né? As mulheres têm vergonha, né? Você percebe de falar sobre o assunto. Estou entrando, ou como se diz, evitam, né? O máximo. Ainda tem muito tabu, né? De falar sobre o assunto. Por isso que eu faço, por isso que eu faço questão de dizer, olha, aconteceu comigo,
Eu passei por todas essas fases, isso fez com que eu estudasse mais. Ressecamento vaginal é comum. Para você ter ideia, até a indústria farmacêutica, ela está manipulando, vou botar isso entre aspas, porque eu recebi uma indicação da minha ginecologista de um óvulo vaginal para tratar ressecamento. Saiu do mercado. Você acredita? Saiu. Aí, através dos meus estudos, eu descobri que o óleo de coco fazia o mesmo efeito. Aí você pega, para quem quiser, uma cartela de comprimido, de preferência aqueles comprimidos maiorzinhos, lava depois que... Você ia jogar fora, olha só, você está até ajudando o planeta, não jogando aquele resíduo fora. Vai ali, coloca o óleo de coco sem cheiro e sem sabor, põe no congelador e toda noite você introduz na vagina. Efeito lubrificante, sem contraindicação, produto natural. Então, volto àquela fala anterior. Informação é tudo. Por isso, a gente precisa falar. Eu acho que o mais que a gente fale ainda é pouco. Olha, para você... Outra coisa que interfere muito, gente, na libido, tanto do homem quanto da mulher. O ambiente familiar. O núcleo familiar. Sexo não é só a penetração, sexo é acordar. Se você tem um marido que te acorda com bom dia e tal, eu espero que seu dia seja bom, e vice-versa, à noite, se esse casal partir para um ato sexual, físico, vai ser muito diferente do que se você der bom dia, o outro não responder, ou se levanta chutando o gato, o cachorro, o pé da mesa. Então, aí entra o nosso comportamento, que é a sua área, que o nosso comportamento é tudo, gente. É o nosso comportamento que vai ditar como vai ser o nosso dia. Como vai ser o nosso trabalho. E isso é fácil para nós, que somos da área psi, falar. Mas também aquela pessoa que estiver comprometida na sua mudança interna, se ela entender que ela não vai mudar ninguém a não ser ela mesma, ela já está fazendo muito. Se ela entender do seu corpo, se ela observar seu corpo. Para você ter ideia, há anos eu ministro um curso de orgasmo feminino. Um fim de semana, e a gente vai debater, um grupo pequeno de mulheres com um contrato de sigilo, uma coisa muito bem estruturada. E quando eu falava da questão dos tipos de orgasmo que as mulheres têm, olha, os testemunhos que eu recebo, realmente as mulheres não se conhecem. Tem mulher que nunca olhou no espelho a sua vagina. Não sabe o que é uma vagina, não sabe o que é pequenos lábios, grandes lábios, sabe que é um playground, mas não sabe qual é a estrutura desse play. E aí eu fico pensando, por que as ginecologistas e os médicos da área da reprodução humana não pedem, né, para suas pacientes pegar um espelhinho, dar uma olhada? Porque em qualquer território, se você vai a um país que você não conhece, uma cidade que você nunca foi, você vai, no mínimo, tentar... Hoje nós temos o Google, então nem vou falar de mapa, mas o Google também dá um mapinha. Você vai tentar saber quais são os pontos turísticos, quais são os melhores restaurantes, os melhores bares, melhores padarias, as padocas de São Paulo. Então, por que você não pode fazer isso com o seu corpo? Mas tem muito a ver com o olhar, né? Eu acho que o olhar... Tem um pessoal aí da área da saúde vai ter olhar integral e tem outros que é aquilo, né? Medicação, beijo, tchau, e
E assim, eu sempre vou dar, sempre eu busco, né, parceria também com quem tem olhar integral do ser humano, né? Você acha que dá para a gente abrir para perguntas? Tem um comentário aqui Claro. da Janete, que também é terapeuta. Minha mãe também fez uma cirurgia há 3 meses, com a dona Ana, que eu conheço, também no intestino. Tópico maravilhoso. Gratidão por tantos esclarecimentos. Obrigada a você, Janete, de estar aqui contribuindo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentários. Vou aproveitar para dizer o seguinte: o ser humano que não dorme satisfatoriamente enlouquece, se desestabiliza, gerando irritabilidade e aumentando compulsões. Olha como que o sono, assim como o intestino, também é necessário para a nossa vida e para o equilíbrio da nossa saúde mental. Quem dorme pouco tem mais propensão à compulsão, seja ela qual for, alimentar, alcoólica, sexual, seja ela qual for. Então, é muito interessante. E outro detalhe, o peristaltismo, na fase da menopausa, ele é mais lento. Então, por isso, a gente precisa, na fase da menopausa, estar atento ao intestino. O que é peristaltismo, Ivana? É o movimento que faz a gente ter vontade de ir ao banheiro, fazer o número Então 2. ele fica um pouquinho mais lento. Tá vendo? Outra Bastante mais informação bem lento. interessante, né? E Que assim, a gente sabe que o nosso, né, nosso organismo no envelhecimento vai ficando mais lento, mas você vê nessa fase da menopausa, né, já que é o assunto aqui, né, já que é o tema, prestar, então isso a gente já sabe que a possibilidade disso ir acontecendo com o nosso corpo vai impactar, né, no intestino, que vai impactar na mais toxina, que vai, né, vai impactar no nosso humor, e às vezes a questão da fase da mulher, né, da nossa fase né, que a gente está entrando aí na menopausa. Interessante. é, é por isso que a gente... E outro detalhe, aí eu faço um link com a gerontologia, que a peristaltia diminui, mas se a gente for observar, quanto mais a gente vai ganhando idade, a motricidade também é afetada, a cognição é afetada. Por isso que nós temos que estar atentos a todo momento. Dá para chegar aos 100 Dá. anos? Bem, dá. Tendo consciência de que o corpo precisa estar em movimento. Esse é primordial. 1. 2. Alimentação. 3. Cuidado com o que você ingere, porque o que você ingere vai inflamar o seu corpo. E tudo é movimento. Para você ter ideia, eu faço pilates porque eu faço aquilo que eu digo. Porque senão seria um engodo, né? E no pilates eu discuto com a fisioterapeuta e chegamos à seguinte conclusão. Porque o pilates, para quem não sabe, é um exercício de movimentos lentos, mas que trabalha a musculatura por inteiro, dando força e melhorando a musculatura. O Pilates, ele não vai modificar uma escoliose, uma coisa óssea, uma patologia óssea. Ele vai dar sustentação muscular para essa patologia, melhorando a qualidade de vida da pessoa. Então, é muito interessante. Ah, mas eu não posso caminhar porque eu tenho problema no joelho, eu tenho problema. Quanto mais tempo de vida a gente for ganhando, maior serão as probabilidades de se ter uma patologia óssea ou muscular. Agora, existe como cuidar. E o Pilates, o RPG, é um desses campos. São campos da fisiologia que pode ser trabalhado. Agora, eu preciso deixar uma fala que não é minha, que é do Dr.
Oswaldo Eli Moreira, cardiologista. Ele diz o seguinte: o risco de cardiopatias de fundo psicológicos são imensos. Olha, nós estamos falando de coração, um músculo. E um cardiologista está dizendo que o risco de cardiopatias de fundo psicológico são imensos. E aí ele pede para termos vigilância emocional, que a gente falava no início, e proatividade positiva. O que é isso, Ivana? Proatividade positiva. Gente, há uma semana nós vimos num domingo, né, o que aconteceu em Brasília. É fato, aconteceu. Agora, será que vale a pena a gente ficar assistindo todos os jornais falando sobre a mesma coisa o tempo todo? Eu, como profissional de saúde mental, eu acho que não. É melhor assistir um filmezinho, Água com Está Açúcar. comprovado. Está Gente, comprovado não estou pedindo. o mal que Não. faz da gente focar nas informações negativas e a frequência disso. É comprovado o mal mental, emocional e nosso corpo, né? Perdão, não estou sugerindo que a Jamais. pessoa se Não, é a aliene frequência. dos A questão fatos. é a frequência, Não é o isso. tempo, É né? exatamente a frequência que você ouve aquilo. Isso. É quase que um mantra. As mesmas coisas, o tempo todo, as mesmas. Gente, saia dessa frequência. Pense em coisas boas. Pense no bem. Vibre no bem. Faça o bem. Aprecie o bem. Ore. Reze. Faça meditação. Independe da religião. O importante é que você se conecte com o bem. A saúde mental está muito relacionada com esta postura / comportamento positivo. Eu sou uma pessoa altamente positiva. Se me dão um limão, eu tenho 3 opções. Esfrego no olho, faço uma limonada ou faço uma caipirinha. Agora, uma coisa eu garanto a vocês, esfregar no olho eu não vou esfregar. Não vou mesmo, porque os meus olhos, eu tenho necessidade dele e Papai do Céu os deu de forma perfeita. Então, não vou estragá-los com um limão qualquer. Então, a proatividade, a oração, gente, esclarecendo sempre. Não estamos aqui falando de religião. Estamos falando de comportamento proativo. Então, independente da religião, se você vai orar, se você vai rezar, se você vai meditar, não importa. O importante é que você se conecte com algo superior a nós, que transcenda o físico. Isso é muito importante. E essa fala não é minha, é de um cardiologista que tem mais de 30 anos de profissão. Para ele chegar a dizer que cardiopatias podem ser geradas por questões psicológicas, ele deve ter a experiência clínica dele. E aí, eu lembrei agora do Alex Sacada, que é o clínico e cirurgião geral de São Paulo, acho que é Oeste, se não me engano. Ele diz que a queda de estrogênio, o consumo de açúcar e o consumo do glúten interfere na nossa saúde como um todo. Viva o limão, olhar com olhos dos outros. Janete, a gente precisa realmente ficar muito atentos com os nossos comportamentos. Porque se você faz uma coisa sempre do mesmo jeito e encontra um resultado X, se você continuar, você vai sempre encontrar aquele resultado. Aquele resultado só vai se alterar se você mudar o seu comportamento para XY, ou só para Y, ou só para Z. Ótimo. Então,
nós precisamos partir desse pressuposto. Movimento de mudança, proatividade, alimentação, oração, seja ela para quem for. Importante é que seja para o bem, não só o seu, mas de todos ao seu redor. Geralmente, quando eu oro, eu peço alguma coisa, eu sempre peço pela minha família, pelo meu condomínio, pelo meu bairro, pela minha Do cidade, planeta Terra. e aí pelo meu planeta, pelo meu país, e vai. Nós temos uma guerra ainda em andamento, tem tanta coisa que precisa de nosso movimento, de força e de proatividade para que a saúde mental nossa e daqueles que nos circundam sejam positivos. Isso é muito importante. Olha, tudo que eu estou falando não é novidade para muitas pessoas, mas a gente precisa falar cada vez mais. Sim. Porque você percebe, né? Se a gente vê assim, às vezes as pessoas esperam uma listinha, né? O que fazer para melhorar a minha saúde mental na menopausa? Então, resumindo, sempre vai ser um combo. Sempre vai ser um combo, né? Então, e aí a gente cai no olhar integral do ser humano. Né? Então, até a minha postura otimista, minha postura positiva, essa postura proativa, vai interferir, sim, de como eu lido, então, com as nossas, né, com a mudança, né, com as mudanças da vida, do corpo, né, quando a gente está falando aqui. E acho que isso é interessante, não cai do céu, né, essas mudanças. Não cai do céu, né? Eu percebi onde está a minha dificuldade e traçar a partir de amanhã, a partir de hoje, o que eu posso fazer um pouquinho diferente. Você vê, de todas as lives que eu faço, sempre a gente vai cair no açúcar, né? O que vai fazer mal pra gente aí no todo. O açúcar, o leite, né? E o glúten, né? E tem 1.500, daria para fazer uma live só sobre isso, né? Mas de forma resumida. O impacto que dá no nosso corpo, que vai inflamar e vai, com certeza, aumentar aí os sintomas de depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia. Né? Então, o nosso segundo cérebro é cada vez mais explorado e comprovado, né? Que é o intestino. E o cuidado mesmo, o carinho que a gente tem que ter com todas as nossas escolhas, né? Deixa eu ver, os fatos. Desculpa. Não, eu ia ler aqui, da Andréia. Os fatos não mudam. O que muda é o que eu faço com isso. Exatamente. É isso. O problema não é o problema, é como que eu interpreto o problema. Né? Como eu lido com o fato. Como que eu lido? Como que eu lido com ele? Isso é muito importante. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Comentários. Temos que começar mudando os... da Roseli. Temos que começar mudando os nossos pensamentos, a nossa mente, assim cuidando do resto. Entrou Rita Lee aqui. Então entrou Rita Lee, vou usar uma fala dela. A idade chega. Você pode enganar todo mundo, menos o seu fígado. Frase da Rita Adoro Rita Lee. Eu tinha colocado aqui Cor-de-Rosa Choque de introdução. Então, a Janete falando sobre o leite que aumenta a mucosidade e não somos mais bebês. E, Janete, mais uma informação, que as pessoas não conseguem, os adultos não conseguem entender. Leite é para beber, como você comentou. Para o adulto, o cálcio, os derivados do leite não funcionam mais, a não ser gerar mais inflamação no corpo do adulto. E eu tenho por hábito a não radicalização. Eu acho que a pior coisa do mundo é a radicalização. Então, se a pessoa ama leite de vaca, porque nós temos hoje, eu, por exemplo, o meu consumo de leite é mínimo e quando eu utilizo é leite de amêndoa. Nós temos de amêndoa, temos de soja, temos várias opções hoje no mercado.
Mas é muito interessante quando a gente for se alimentar, seja no café da manhã, seja no almoço ou no jantar, olhar para o alimento e perguntar: será que eu preciso dessa quantidade toda? Será que eu preciso desse leite todo? Aí a gente ainda põe Nescau, né? Para ficar docinho, para ficar mais saboroso. Então, é uma questão de equilíbrio, assim como a saúde mental. Detalhe, o nosso... Eu sou psicóloga, mas é claro, eu estudei nutrição, então eu posso falar com uma certa propriedade. O nosso estômago é do tamanho da nossa mão fechada. Imagina, eu que tenho a mão pequena, então é sinal que meu estômago é pequeno. E tudo que eu colocar dentro dele, além disso, vai exceder. Vai. E outro detalhe, como o nosso corpo é uma máquina perfeita, o estômago, ele é elástico. Quanto mais alimento você colocar nele, ele vai, ó, aumentar de tamanho. Eu trabalho com pessoas que vão fazer bariátrica, fazendo avaliações. Se o obeso mórbido não muda o teu mental em relação ao que ele ingere, a bariátrica vai durar um período. Ele vai voltar a engordar. E o que mais me entristece é que ele entra no programa, consegue a autorização tanto do psicólogo, tanto da equipe, para fazer a cirurgia bariátrica, faz a cirurgia bariátrica pelo SUS e depois ele some. Ele não vem fazer o pós-operatório, o pós-cirúrgico. Aí daí 1, 2 anos ele já ganhou tudo ou, quiçá, mais quilos ainda. É tudo né, uma consequência. A gente pode até marcar para falar sobre isso, que eu acho bem interessante, eu gosto bastante também, né, da questão emocional barra bariátrica. O leite aumenta... Ah, tá. A Janete, ela é daqui de São Paulo, eu falo que ela é a melhor acupunturista da Zona Norte de São Paulo. Ela é ótima. Ana Cláudia. Parabéns, Ana Janete. Cláudia é a cara dela. Sugiro fazer uma campanha info nacional, talvez, sobre o assunto. Eu também acho. Campanha, a gente está falando aqui de campanha. É que assim, a minha linha é levar esse conhecimento do envelhecimento, o quanto o envelhecimento também não é sentença de morte. Eu escolhi hoje falar sobre a menopausa, que eu acho que você contribuiu muito, muito, né? Acho que várias informações. E levar essas campanhas mesmo, né? Que a gente está no meio da campanha da saúde mental e emocional, né? Como eu disse, tem super a ver aí com o que eu já pratico, mas agradeço. Depois a gente vai falar com a Ana Cláudia, que ela é boa nisso, nas campanhas. Gente, acho que a gente pode. Eu acho que a gente pode. Conte toda a história. A Ana Cláudia é bibliotecária, daqui de São Paulo também, ativista, e por aí vai. Eu acho Nós precisamos não só levantar bandeiras políticas, nós temos que levantar bandeiras educacionais. Tanto é que educar sobre envelhecimento, né? Que é um dos projetos. Educar, né? Você também que estuda envelhecimento, né? Então, educar sobre envelhecimento, que as pessoas... E ainda mais em lugares que não são atingidos. Né? Aqui a gente está numa internet, tem gente que não tem internet, ou não funciona bem, né? Então levar em comunidades também essas informações, né? E administrar, né? E administrar como que cada um pode, como se diz, flexibilizar, né, tudo isso que a gente falou, né? Às vezes a gente sugere uma alimentação outra, mas a pessoa não tem condição de comprar, não tem, enfim. Mas quando a gente abre nessas informações, né, a gente fala de coisas simples aqui, né? Às vezes as pessoas têm ainda essa ideia de alimentar bem sai caro, né? As pessoas têm muito essa ideia, né? Não, mas sai caro. E é muito interessante. É um tema bem legal. Mas é outra crença limitante. Porque, detalhe, você pode, por exemplo, eu dou muita palestra em igreja. E eu digo sempre o seguinte, você pode ter uma lata de leite ninho, né? Uma lata que iria para o lixo. Você pega, põe ali uma sementinha
E você Isso, cria uma mini isso. horta. É isso que tem que ser quebrado, né? Porque quando a gente está falando de alimentação o tempo todo, as pessoas vêm, né, nessa crença de pronto. Ah, mas é muito caro se alimentar bem. Tem um documentário maravilhoso na Netflix falando sobre isso, né? Que a gente vai por esse caminho, pensando, acreditando nisso, mas quando a gente começa, né, a dar uns passinhos para trás, tipo, então que era antigamente, tem aquela mini hortinha, comidinha básica, mais saudável, enfim. Mas a gente está falando aí do mesmo tema, tá, gente? Né? Que vai impactar na nossa saúde, no intestino, na digestão e nos sintomas da menopausa. A gente não saiu do tema. E na Sim. saúde mental, que é o mais importante, porque nós estamos num momento de grande comunicação. Depois do advento da globalização, a informação vem online, literalmente, em tempo real, não importa onde nós estejamos. Então, nós precisamos usar essa ferramenta, essa tecnologia, para dissimarmos cada vez mais informação. Informação, informação, informação. A Camila Xavier entrou também. A Camila é uma pessoa ímpar na área das finanças, que é uma outra área também que nós não temos no Brasil Sim, uma super educação importante. financeira. Então, a educação, assim como a saúde mental, como a menopausa, como a sexualidade, uma coisa que seria interessante que nós falássemos também E é está super sobre educação relacionado às financeira. emoções e às compulsões, E as sim. compulsões, entendeu? Então, você observa que é uma engrenagem. Porque se você não tem saúde mental, se você não tem equilíbrio, se o teu intestino não funciona, a tendência é ter compulsão, você vai, ou melhor, você pode vir a ter compulsão financeira. Bom, Então, é que uma a gente está coisa tendo muito aqui uma visão interessante. integral, né, o tempo todo. Bom, se ninguém for fazer perguntas, a gente pode ir finalizando. A live vai ficar gravada, tá? Vai ficar salva, né? Que a ideia também é essa, né? As pessoas que não conseguiram assistir hoje vai assistir. Eu estou deixando também no meu canal do YouTube, né? Enfim, para as pessoas reverem. Nenhuma pergunta, a plantinha ajuda em tudo, até na saúde mental, vive as plantinhas, olha lá. Total levantar a bandeira educacional e política, Ana Cláudia. É a área dela. Mas eu também concordo. Vamos embora, Bom, gente, então, Ana. Ivana, você quer resumir, fazer algum fechamento? O que eu preciso deixar sempre bem sedimentado. A saúde mental, ela não anda sozinha. Por isso que eu peço, se liguem ao alto, independente da crença de cada um. Trabalhe a proatividade. E sempre que a vida lhe der um limão, faça no mínimo Isso uma é treino. limonada. Muito bom. É exercício. É exercício diário que a gente precisa estar ali. Eu não nasci assim. A vida, a profissão, as universidades por onde eu passei, as escolas por onde eu passei, aonde eu sou professora. E eu acredito, nós estamos E sempre é uma em delícia. aprendizado. Então, nossa, isso é que é o mais importante. E acreditar que o amanhã Oh, pode e ser melhor do que será? hoje. E será? Acreditar sempre, sempre. Acreditem num dia melhor. Não vou nem falar de um dia de sol, mas um dia melhor. E se a noite ficou meio fria, acredite, o sol sempre vai nascer. Mesmo que ele não nasça no dia seguinte, mas no outro ou no outro, ele vai nascer. É a lei É a da lei da impermanência, vida. né? A Ninguém, lei da nada está rígido. impermanência. Gente, obrigada pela participação, amei. Várias pessoinhas aí entrando, comentando, isso que é legal. Eu sugeri para a Ivana, a gente vai falar a próxima live, eu não sei se pode ser segunda-feira que vem, sobre sexualidade e envelhecimento, Pode. tá? Perfeito. Aí
Aí a gente pode falar mais sobre a Isso, e questão do aí entra a questão envelhecimento. não só E feminina, mas masculina, envelhecimento e a sexualidade. Tá, gente? Então estão todos convidados, vem e participem. Beijo, ótima semana para todos. Obrigada, Ivana, pela participação. gratidão, Beijo, gratidão, gente. gratidão. Ai, tadinha, tirei ela.